Exatamente. Não, cara, eu não penso num mundo onde só tem gente boa e justa. Eu penso num mundo onde o sistema econômico de base incentiva melhor economicamente quem não trapaceia. É totalmente diferente. Por que, que os mineradores do Bitcoin não trapaceiam uns aos outros? Porque Porque eles vale mais são. a pena não trapacear, senão eles trapaceariam. Exatamente, cara. Então, o que, que o Bitcoin mostra pra gente? Que não é uma questão de educar as pessoas para que elas sejam menores. As pessoas não Incentivá-las serão menores. corretamente. É É incentivá-las corretamente. incentivá-las economicamente corretamente, cara. Então, você pode criar sistemas de incentivo econômico de base e dinâmicas sociais e econômicas de base que incentivam comportamento isonômico e fair play. E isso é porque você é bom, Casta? Não, isso não é porque eu sou bom, cara. É porque isso é essencial para a nossa sobrevivência de longo prazo. O nosso mundo atual não incentiva comportamento isonômico. Ele incentiva trapaça e concentração de renda na mão de poucas pessoas. Esse sistema vai quebrar, ok? Nós vamos ver o colapso desse sistema nas próximas décadas. Nós não precisamos de sistemas mais justos por um ideal altruísta, que Casta é um tipo de, sei lá, Jesus criptomaníaco. Não, brother. É porque nós só vamos sobreviver como espécie no longo prazo se nós conseguirmos montar sistemas sustentáveis. O nosso sistema ele vai estourar ou porque 99% das pessoas vão se rebelar contra a elite financeira, ou porque a gente vai arregaçar tanto o planeta que a gente vai ter uma crise ambiental sem volta. E a solução para qualquer um desses dois apocalipses é criarmos sociedades isonômicas e justas, ok? Tem uma frase muito boa, cara, de um cara. Esse cara foi um advogado que lutava pelo direito dos caras que estavam no corredor da morte. Esse é um filme muito bom também. Era Brian Stevenson, acho o nome dele. Esse cara libertou um inocente que estava no corredor de morte para ser executado. O cara ficou 6 anos preso, ele conseguiu tirar o cara de lá. E ele fala o seguinte, cara, que o oposto da miséria não é a riqueza. O oposto da miséria é a justiça, cara. É simplesmente o sistema funcionar como ele deveria. A nossa Constituição não funciona como ela deveria. Então você não tem como aceitar que o que a gente vive está certo. Ok? A gente finge que vive de um jeito, mas na prática a gente vive de outro. E a maneira como a gente vive, ela é insustentável. A gente vai colapsar a nossa sociedade de forma global, cedo ou tarde. Isso, para mim, é uma questão de sobrevivência e não de altruísmo. Então, essas sociedades que eu falo, que você acha que são utópicas, não são utópicas, elas são simplesmente o mínimo necessário para a gente poder sobreviver como espécie no futuro. Ô, Caraca, Cássio, toma. será que o oposto da miséria, ao invés da justiça, não é os incentivos bem construídos? Sim, isso seria assim, os incentivos justos, ou seja, você Mas não não é, consegue não é trapacear a justo, né? regra. Porque a justiça, muitas vezes, ela é subjetiva, né? Ela é subjetiva, sim. É porque É, esse cara é jurista, tá? Mas eu diria o seguinte: o oposto da miséria é a isonomia. Ok? Isonomia é as mesmas regras valem para todos. Não é igualdade. Eu não acredito em igualdade. Sociedades igualitárias, para mim, não funcionam. E tem que haver desigualdade econômica, tem que haver desigualdade social. Mas você não pode permitir que a desigualdade econômica e social signifique prevalência política ou regras preferenciais, onde o cara que acumulou riqueza, ao invés dele continuar sendo um bom participante da sociedade para contribuir para pegar mais riqueza, ele passa a usar a riqueza que ele acumulou para distorcer o jogo para ele continuar sendo mais rico. E aí ele para de agregar valor da sociedade. Ele fica rico porque ele agregou valor e depois ele só extrai. Ele vira um extrator de valor. Ele usa o valor que ele acumulou para fuder a sociedade e para continuar extraindo o valor dela. Aí não tem mais, não é mais livre mercado. Você nem pode chamar isso de livre mercado. O cara está usando a grana dele para mudar a regra do jogo. Isso é insustentável. Então, eu acredito que o oposto da miséria e da desigualdade, de toda essa dor que existe hoje, não é igualizar todo mundo e fazer socialismo. É criar um sistema isonômico, onde você não consegue corromper as regras. E qual é a solução melhor para isso do que a tecnologia de blockchain, porra? João, Blockchain. João K., o que você acha disso? Não, primeiro, olha, eu concordo com basicamente tudo que o Casta falou, tá? Eu tenho uma visão, assim, a minha visão não é, como eu tô lendo muito no chat. Quando o Casta falou de isonomia, me lembrei muito da teoria, tem um teórico, um
cara bem famoso para a galera de direito, chamado John Rawls. Ele escreveu a Teoria da Justiça, que é um calhamaço lá no qual ele descreve qual a lógica da justiça. E a justiça não é necessariamente tu criar o mesmo direito para todo mundo, mas é tu criar a mesma condição para que todos, eventualmente, possam se construir a lógica, né? Então seria a lógica. Se tu não soubesse onde que tu fosse nascer, se tu não soubesse teu sexo, tu não soubesse nada sobre você, se tu vai nascer com algum problema, com mais QI, com menos QI, se vai nascer na África, vai nascer nos Estados Unidos, família rica ou pobre, homem, mulher, se tu não soubesse nada, se tivesse um véu do que ele chama de ignorância na tua frente, o que tu ia escolher? Se tivesse um véu de ignorância e não soubesse nada, qual que seria a tua lógica? Tu ia buscar que todo mundo tivesse uma condição razoavelmente igual de início, para que aí, a partir daí, pudesse construir em si. Tu tivesse uma isonomia de condições. Basicamente isso que ele propõe. A partir daí, logicamente, que vão ser construídas algumas desigualdades econômicas, porque algum indivíduo vai querer descansar a vida toda e outro indivíduo vai querer construir a vida toda. E esse indivíduo que construir vai tirar um benefício distinto. Então, assim, quando eu leio e vejo aqui muitos comentários, assim, o Estado não é unicamente mal. Ele foi um mecanismo que a gente encontrou durante séculos e séculos e séculos para conseguir evoluir enquanto sociedade, cheio de falhas, cheio de corrupção ou envolvimentos estranhos, mas ele foi um mecanismo que funcionou para o bem ou para o mal para a gente se organizar em sociedade. Quando a gente olha aqui a lógica da blockchain, e a gente fala, e eu gosto muito da lógica de transferência de dados, de eficiência, coisa e tal, e eu acho que isso é uma evolução, eu não vejo nem ela como tecnologia final, eu vejo ela como um passo consequente do desenvolvimento social que a gente está tendo. A gente fala muito de como o governo vai utilizar isso, de como ele vai restringir, vai ter usos inadequados, se não no Brasil, em outros países. Como também vai ter muitos usos úteis, propensos à melhoria da sociedade, a desenvolvimento social e a práticas que pretendem melhorar a sociedade como um todo. Agora, assim, de antemão, crucificar ou, logicamente, simplesmente invalidar esse avanço tecnológico, eu particularmente acho estranho. A gente não está mais em 2013. A ideia, a lógica de cripto, ela não é a lógica do ethos cripto lá da década de 90, 2000. Eu gosto da ideia de descentralização, é onde que eu me sinto mais confortável, onde que eu mantenho minhas lógicas, mas eu entendo que o Drex é uma ferramenta não unicamente, por exemplo, quando a gente coloca aqui para a gente bater, não unicamente de controle social, ela vai dar, logicamente, mais controle, como qualquer moeda fiat vai dar. O Estado tem controle sobre a gente paga imposto, a gente vive, a gente tem deveres como cidadão, um monte de deveres. E a gente também tem alguns direitos baseados nisso. Esses direitos também vão ser regidos dentro de uma lógica que a gente tem esse dinheiro que virtual, que é uma transferência só de eficiência, no caso, né? É o governo tentando encontrar uma forma de dialogar com esse mundo no qual ele tem pouca inferência hoje. E se a gente quiser buscar essa inferência, se a gente estiver tentando entrar nessa lógica de inferência, a gente vai precisar dessa galera. O ponto é, assim, ao invés de querer simplesmente rejeitar, é como que nós, e daí falando aqui de forma bem simples, tá? Essa galera que está participando nesse ambiente cripto propõe de forma organizada lógicas que façam sentido e que permitam esse grau de inovação dentro desse ambiente descentralizado que está sendo construído com esse grau de eventual interferência governamental que está existindo, e vai existir, e já está existindo nesse ambiente centralizado, tá? Só para a galera, assim, hoje a galera que está usando corretora, tu não está no ambiente cripto de fato, né? O ambiente raiz cripto. Está num ambiente muito mais propenso à lógica de centralização, né? Que é quem transfere e utiliza só aí as corretoras não está no ambiente do ethos cripto, né? De fato, né? E geralmente é onde que a maioria se sente tranquila, né? Eu acho que 90% ainda das pessoas, eu não sei se... Aqui eu acredito que não é o nosso público, mas 90% do público cripto está nas corretoras, não nas wallets. Tá, tá no trade, né? Isso. Então, tá assim, nas moedinhas mágicas. Eu gosto bastante da visão do Casta por isso, tá? Eu acho que, assim, ele tem... A tecnologia, ela não é má, ela não veio para... A forma como ela vai ser utilizada, ela tá aí. A forma como ela é utilizada, ela pode ser debatida, discutida e alterada. Tá? É um processo que a gente vive. A gente tem... eu acho que é isso. Para mim, João, o fronte de batalha do ethos cripto tem que se voltar agora para esse local.
Sinceramente, eu acho que o cara que quer, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, não é mais o cara que está atrás de 5 VPNs, entendeu? Usando tudo escondido, tudo lá. Não, cara, o fronte de batalha vamos engajar na discussão do real digital. Vamos ler esses contratos inteligentes, vai ter um congresso, a gente vai lá discutir, cara. Se a gente não engajar, se a comunidade cripto não engajar, então, na verdade, toda essa definição vai ser unilateral. A gente tem uma janela de oportunidade, cara. Eu faço parte, por exemplo, para quem quiser conhecer a comunidade, vou até falar aqui, a comunidade Legal Blockers. Já ouviu falar nessa comunidade? Claro, do Caio Sanas, o Ícaro Avelar. Do Caio. Uhum. Isso. Então, os caras são, precisamente, cara, são juristas que se reúnem para discutir cripto. Tudo engravatado, os caras, sacou? Vai ter promotor, delegado, advogado, juiz, vai ter tudo. Os caras estão lá falando cripto. Sinceramente, o serviço que esses caras prestam para mim é um serviço extremamente valioso. Porque são caras que entendem de cripto, entendem o ethos e estão lá no front, mané, discutindo coisas que vão chegar no teu internet banking, que vão chegar na tua carteira. Eu prefiro estar lá com eles nesse front do que fechando os olhos para tudo que acontece, achando que se eu acumular Bitcoin atrás de 7 VPNs, um dia o mundo vai ser um lugar melhor. Por exemplo. Que, não, eu vou simplesmente esperar tudo quebrar e aí eu renasço das cinzas como um novo oligarca, enquanto o mundo está estourado e ferrado, eu acumulei as criptomágicas, as moedinhas mágicas certas para ser um novo super rico. Eu não acho que é assim que vai acontecer, não acho que é assim que vai ser o desenrolar da história, sacou?